Bom dia. Pessoal, então a gente está aqui reunido para fazer uma aula sobre suplementação no esporte. Mas essa aula de suplementação no esporte, ela tem, antes de entregar de fato conteúdo sobre a suplementação no esporte, ela tem um chamado para vocês, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção no início, nesse papo que eu vou trazer para vocês, porque eu sinto que é nesse ponto que nós da Magistral precisamos pegar tanto com os nossos prescritores quanto com os nossos pacientes, para quem aqui é clínico, até aproveitando, alguém aqui é farmaclínico? Não, farmácia. Então eu já sei que a minha linguagem vai ser direto para a farmácia, a linguagem para o prescritor de vocês, tá? E tá muito legal esse início de aula, farmacêutica, mas não prescritor, perfeito. Tá muito legal esse início de aula, porque é exatamente o que a gente precisa passar para os nossos prescritores. Eu aproveito esses momentos de Consulfarma para trazer isso, porque eu percebo que alguma coisa na nossa comunicação não está chegando, tá? Então eu vou trazer uns insights para vocês aqui. Bom, pré-treino, emagrecimento, hipertrofia, dor pós-treino, saúde articular, energia, foco, rendimento, proteína, compulsão alimentar. A gente tem ativos que entregam esses benefícios pelo nosso setor magistral inteiro, certo? Concordam comigo? Dentro das farmácias de vocês a gente tem tudo isso. Essa moça aqui parece assim, ó, uma pessoa que não é aquela famosa rata de academia, ela tá só ali dentro da casa dela, mas ela cuida do corpo dela, talvez até uma conexão um pouco mais corpo e mente, se alongando, tá? Será que a gente considera ela uma atleta? Pensem comigo, tá? Vão respondendo na mente de vocês. Já esse idoso aqui, ele está fazendo uma cena que, aliás, gostaria de convidar vocês a assistir a aula gravada que eu dei ontem aqui no stand, que foi sobre suplementação no anti-envelhecimento, tá? O que acontece? Não é uma cena muito comum, né? A gente está mais acostumado a ver banheiro com barra para o idoso não cair, do que simplesmente um idoso fazendo exercício. Então a normalização que a gente está dando para o esporte e para o envelhecimento está me incomodando. Eu não sei se está incomodando vocês também, mas essa é uma reflexão que eu gosto muito de trazer, tá? Aqui a gente já tem um perfil um pouco diferente de uma pessoa que está fazendo um exercício dentro de uma academia, né? Uma mulher, aparentemente não é tão novinha assim, eu não sei, mas olhando aqui já me traz essa sensação de uma mulher aí 40 anos, por aí, e com um corpo bem legal, fazendo o seu exercício. Um exercício de maior impacto, né? Quem sabe maior rendimento, uma pessoa bem focada ali, fazendo força. Futebolzinho às vezes é o futebolzinho do final de semana, né? Já perceberam a quantidade de homens e às vezes mulheres, né, que praticam, mas a quantidade de pessoas que se machucam e se lesionam fazendo futebolzinho no final de semana é grande, né, gente? Os últimos amigos meus que tiveram que operar joelho, suplementar alguma coisa, tomar algum medicamento por conta de futebolzinho no final de semana, é muito grande. Então eu fico pensando, isso aqui é esporte ou é hobby de final de semana? Gostamos de refletir sobre isso hoje, tá? E aqui uma cena que muitas vezes surpreende e não deveria surpreender nada, né? Uma pessoa em sobrepeso fazendo exercício na academia, com várias queixas inclusive. Queixa de vergonha, queixa de o profissional que está lá dentro da academia não se importa comigo, fica lá ajudando as marombinhas, não é? Então a gente tem um conceito hoje que valoriza e otimiza a saúde de quem já é saudável. Mas a gente tem uma defasagem gigante na pessoa física que não está tão bem, e a gente começa a entregar uma cobrança que ela fique bem, que ela melhore como? Em fase mágica? Cadê o nosso setor cuidando das pessoas que realmente precisam de cuidado? Isso me surpreende. E quando eu trago o nome suplementação do esporte, quando a Gra pediu para eu trazer suplementação do esporte, corrida de rua, tá bem comum, né? Eu podia ter colocado uma foto do beach tênis, fica todo mundo jogando, né? Quando a Gra pediu para eu trazer esse tema para vocês, eu pensei, eu vou levar, mas eu vou levar dentro da minha perspectiva. A minha perspectiva é, todo mundo que se mexe é um potencial atleta. Todo mundo que está tentando é um potencial atleta.
E se a gente só olhar para o atleta que está consolidado, o atleta de elite, a gente deixa de ser profissionais da saúde que de fato apoiam a construção de saúde. Cadê a gente dando esse suporte? Então, aqui eu te trago. A suplementação esportiva é uma ótima alternativa para potenciar o desempenho dos atletas, pois intensifica a disposição, repõe vitamina, recupera o músculo do esforço, blá 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 blá. Tirei isso aqui da primeira página do Google, aquela pesquisa bem profunda, né? O que acontece na primeira página do Google? Ele me traz a palavra atleta. Ou seja, o suplemento é pro atleta, só para o atleta? Isso precisa ser conversado. Se eu estou vendo várias cabecinhas aqui afirmando que concordam comigo, a minha provocação para vocês é como que vocês vão levar essa informação para fora dessa sala. Como que vocês vão fazer isso chegar nas pessoas que precisam? Na menina do sobrepeso, naquela menina que está fazendo exercício na sala de casa, naquele idoso que muitas vezes não faz exercício e está preferindo ou acabando por colocar a barra de segurança no banheiro. Será que aquele idoso, além da barra, não precisa tomar um whey protein? Não é? Então, esse tipo de conversa está faltando na área da saúde. Aí eu achei essa frase aqui que me deu mais um ciricutico, tá? Se você não tem nenhum problema, o que é não tem nenhum problema, gente? Que conceito generalista esquisito é esse, tá? Toda frase que tem nunca, nenhum, eu já repudio essa frase. Não tem nenhum problema de saúde e sai de uma consulta com uma lata ou uma cápsula, desconfie. Eu não pus o nome aqui porque eu sou muito querida, mas eu tirei essa frase aqui de um nutricionista famosinho do Instagram. Porque a nutrição fica prescrevendo um monte de coisa. Como que tá a alimentação e a praticidade e a vida e o dia a dia do teu paciente? Você acha que ele realmente está comendo o suficiente ou o nutriente que chega na mesa dele, a comida que chega na mesa dele, realmente tem um nutriente suficiente? E aí eu acho que isso aqui é para ganhar seguidores, é sensacionalismo. Porque não deve suplementar, só suplementa se for atleta. E aí vai se criando um conceito de que quem usa uma creatina, e aí tem um vídeo muito engraçado na internet, eu só não trago vídeo para as minhas aulas porque eles travam, e aí eu fico nervosa, tá? A única coisa que me deixa nervosa é vídeo travando. Mas tem um vídeo na internet que é um entrevistador na rua perguntando assim: o que você faria se você soubesse que alguém da sua família está usando creatina? Como se creatina fosse, sei lá, né? Então, é muito bom a gente pensar que as pessoas desconhecem a suplementação básica. Gente, creatina é a elite do suplemento. Tem que tomar, tem que prescrever. E sabe uma coisa que eu vou contar pra vocês? Se vocês perguntarem para 10 prescritores da farmácia de vocês hoje, eles não sabem que tem creatina no estoque de vocês. Eles não prescrevem creatina no estoque, na farmácia de manipulação. Por quê? Sendo que, inclusive, seria super interessante fazer uma associação, como a gente vai ver alguns exemplos aqui no final da aula, tá? Vou trazer alguns exemplos de fórmula para vocês. E é isso, né, gente? A suplementação esportiva é uma ótima alternativa para auxiliar na manutenção do hábito. Agora sim o negócio está valendo a pena de se exercitar, reduzindo desconfortos e potencializando resultados. Tem muita gente, mas muita. Eu não vou trazer um dado específico, porque acho que não tem como computar isso. Mas é muita gente que todos os anos sofre de frustração por pagar a anuidade da academia e não entrar lá. Essas pessoas são clientes de vocês e são pacientes dos médicos, nutricionistas e prescritores das farmácias de vocês. E por que elas não têm assiduidade? Basicamente, porque a bioquímica básica desse ser humano não permite que ela faça exercício físico. Ela está cansada, exausta. Ela está ansiosa, ela está exausta, ela faz o exercício físico, aquilo gera dor, ela não suporta. E essas pessoas, elas não estão só lá no balcão da nossa farmácia ou na frente dos prescritores. Elas estão aqui dentro da feira com o sua farma junto com a gente. Não é
tratar as pessoas como se fosse um monte de ET. Nós, profissionais da saúde, estamos doentes. Tem muita gente que precisa começar a cuidar da sua saúde para poder gerar essa familiaridade, tanto com o prescritor quanto com os pacientes, de entregar e dizer assim, não é porque eu não sou maromba que eu não vou suplementar, porque é fazendo esse tipo de suplementação que eu vou preparar o meu organismo para que aí sim eu consiga fazer o exercício físico. Eu tenho uma tristeza de quem fala, ai, falta motivação. Não, falta vitamina D3. Não é motivação que falta, falta B12. Não é motivação que falta creatina nesse ser humano, falta proteína. Come igual passarinho. Ou come, mas não ingere proteína. Então, esse é o papo mais importante dessa aula. E a minha pergunta, de novo, a minha provocação para vocês. Se vocês estão concordando, eu transferi, eu compartilhei a responsabilidade com vocês de levar isso para fora, tá? Se faz sentido para vocês, faz sentido para muita gente. O que acontece? Então, os prescritores não sabem nem que tem creatina, nem que tem, sei lá, BCAA, nem que tem BHB dentro das farmácias de vocês, tá? Mas a gente sabe que as pessoas, quando elas se motivam para começar um esporte ou uma academia, elas fazem duas coisas, geralmente. Primeira, compra roupa de academia. É incrível. Caramba, gente. A gente podia pôr uma ararinha de roupa de academia nas nossas farmácias, que eu acho que a gente ia vender, tá? Mentira, gente, só brincadeira. A segunda é entrar numa loja de suplemento. E quando eu entro numa loja de suplemento, 99,9% não vai ter um profissional da saúde lá dentro. Vai ter um vendedor. Nada contra ter um vendedor lá dentro. Mas, a partir do momento em que tem um vendedor, pode ser que esse profissional queira estimular a compra de coisas que ele precisa vender, que está perto do vencimento, que está na meta dele, que vai aumentar a comissão dele. E nada contra, venda é venda e é tudo bom. Só que a venda em saúde, ela precisa ser venda consultiva. E se você não ensinar o teu prescritor a fazer isso, o paciente que sai ali da frente da sala dele, da mesa dele, vai simplesmente entrar numa loja de suplemento, porque é mais acessível, porque quando ele entra na farmácia de vocês, vocês barram ele falando o quê? Cadê tua receita? Vocês também não facilitam, né, gente? Eu quase falei palavrão, eu sou tão fofinha assim, mas eu só um palavrão que é uma beleza. Poxa, gente, vocês têm que facilitar, vocês são farmacêutico é prescritor. Legislação RDC 586 de 2013. 13, faz 10 anos que vocês são prescritores, né? Então facilita a vida do teu paciente prescrevendo essa suplementação, faça uma venda consultiva. Ai, Fran, mas eu sou o dono da farmácia e eu mesmo vou vender o produto? Qual é o problema? Existe uma lei, ou seja, existe uma série de pessoas que que se reuniram para pensar e decidir e criar uma legislação que te permita fazer isso. Se é lei, se é legislação, o resto é achismo. Eu não acho que o farmacêutico deveria prescrever. Falou perfeitamente, você não acha, porque o farmacêutico é prescritor. E aí eu me pergunto, por que vocês estão barrando as pessoas que chegam até vocês? Tá? Qual dose você quer? Gente, a pessoa não sabe nada de dose. Então é assim, ó, a pergunta que você tem que fazer, em vez de perguntar, você tem uma receita? Você quer agendar uma consulta clínica farmacêutica? Essa é a pergunta. Se vocês saírem dessa sala hoje sabendo isso, eu estou muito feliz, mas muito feliz. Então, todas as vezes que alguém te perguntar, e esse produto, porque quando vocês postam no Instagram de vocês, hoje vocês vão conhecer alguns produtos. Quando vocês postam no Instagram de vocês a matéria-prima, vocês criam uma vontade, vocês geram uma necessidade que vocês mesmos geram a próxima opção, que é a frustração, porque vocês barram, tá? Então, a partir
do momento em que a pessoa se interessar por algo que vocês postaram ou chegar lá perguntando sobre suplementação, vocês têm o dever de perguntar se essa pessoa quer ser atendida por vocês. E não de fazer aquela cara estranha de pastel e perguntar cadê a receita. Beleza? É isso. 4 âncoras do atendimento. Vamos supor então que essa pessoa chegou no teu balcão e você vai atender. O ideal é que você atenda em sala privativa, que você carimbe sua receita e que isso se torne uma prescrição farmacêutica. Vamos partir do princípio que você não quer entrar como prescrição farmacêutica, você vai fazer a indicação de balcão. Não tem problema também, nada contra. A gente faz isso há muito mais do que 10 anos, não é? Prescrição a gente faz há 10 anos. Então, sem problemas. Mas essas 4 regras aqui, elas estão em todos os meus slides. 100% das minhas aulas tem esse slide aqui, não é? Verdade? Mentira ou verdade? Verdade, né? 100% das minhas aulas. Rapport, anamnese e cocriação, suplementos gratuitos do universo e N igual a 1. O que eu estou querendo dizer? Acolher esse paciente. Esse é o rapport, é o acolhimento. Se a pessoa chega, qualquer uma daquelas que a gente viu a imagem, a menina do sobrepeso, o idoso, se chega o atleta lá super focado, aquela lá dos 40 e poucos anos que já tem um certo físico definido, qualquer uma dessas pessoas chega perguntando sobre suplementos, a gente precisa não demonstrar nenhum tipo de espanto na nossa microexpressão facial. A nossa microexpressão facial é uma comunicação não verbal muito forte que entrega se você julgou ou não essa pessoa. E é treinável. Aliás, a partir de agora, eu estou olhando, e já estava inclusive, olhando a microexpressão facial de cada um de vocês aqui. Eu sei quem está atento, eu sei quem está gostando, eu sei quem está entendendo, e eu já saquei quem está com dificuldade. Mas como que eu vou tirar isso dessa realidade dessa sala? Como que eu vou levar isso para a minha farmácia? Tá? Então, a microexpressão facial se comunica com a gente. E é aí que você vai ganhar ou não, é aí que você vai perder ou não o seu cliente. Certo? Então, rapport. Segunda coisa, anamnese e cocriação. Entender a realidade dessa pessoa, se usa algum medicamento, ser específico na pergunta do medicamento. Você usa algum medicamento? Não. Daí você vai um pouquinho mais, a pessoa usa, né? Anticoncepcional, aliás, é hormônio, e ela simplesmente esquece que isso é um medicamento. Nafasolina no Sorine, que já viciou, usa há 10 anos, então já não considera mais medicamento, e mais ou menos um inibidor da bomba de próton lá, que também está esquecido há 8 anos, né? Todo dia de manhã toma lá. Então a gente já sabe que já tem um monte de defasagem nesse paciente. Cocriar é eu perguntar para o paciente se o que eu estou falando faz sentido para ele, e principalmente interagir a ponto de entender se ele vai ter adesão ao que eu estou propondo. E isso inclui olhar com carinho para a questão de formas farmacêuticas. Tem uma incoerência grande no nosso mercado, que é, a gente tem um monte de forma farmacêutica, não tem? Um monte. Se vocês pensarem em 3, 4, 5, 10 formas farmacêuticas aí, rapidinho. 5. A gente só prescreve cápsula. O que está acontecendo, gente? No máximo um sachê. E quando prescreve sachê, socorro! Laranja efervescente! Ninguém merece laranja efervescente. A adesão daquilo é muito baixa. Se você tiver que todo dia tomar um treco de laranja efervescente, gente, daqui a pouco você parou. Até porque não é um sabor sofisticado, não é um sabor que te dá vontade. Quem aqui já tem uma base que seja um pouco mais sofisticada? Uma base cappuccino, uma base... Ai, não quero comprar essas coisas. Compra cacau em pó. Pronto, sabor cacau. Cacau mesmo, não é sabor chocolate, sei lá qual. Tá? Então, a gente saber, porque senão a gente vai sempre perder o nosso paciente do whey protein pro potão mais elaborado do sabor, sei lá, tortinha de... Tortinha do quê? De mousse de maracujá, de maçã, não sei, tem um monte de nome. E suplementos gratuitos do universo é onde a gente convida o paciente a pensar em tudo que é não farmacológico, que também deve estar nesta prescrição. Eu gosto, carinhosamente, desse nominho, eu inventei isso para os meus pacientes,
quiser copiar, fica à vontade. Achou estranho? Fala prescrições não farmacológicas, tá? Porque o que tem aqui? Água, respiração e técnicas de, né? Entre várias outras coisas. Colocar a tua perninha para cima 15 minutos, suplemento gratuito do universo, né? Respirar, é suplemento gratuito. Dormir. Tem gente que quer ter uma saúde incrível e não dorme, né? Depois fica capenga por aí, obviamente que isso vai refletir no estilo alimentar, obviamente que isso vai refletir no humor dessa pessoa e em todo o resto da vida dela, tá? Com suplementos gratuitos do universo é a hora que você chama a responsabilidade do teu paciente, do teu cliente, para perto também, falar, ó, eu tô aqui com você, eu vou te fazer uma prescrição, eu vou dar suporte para tua saúde, para você sair dessa inércia de tipo, não consigo, eu já tentei de tudo, né? Eu sempre falho, tem frases assim que você escuta do paciente e fala, nossa, pô. Então, tem horas que a gente tem que ser meio psicólogo da pessoa. Tem que falar, gente, você respira, você come, você toma água, né? Fruta, suplemento gratuito do universo. Ai, filha, mas tem que comprar no mercado. Tá, mas entenderam o conceito, né? Perfeito. E N igual a 1 é simplesmente mais um termo inventado diretamente da parte clínica do meu ser, que eu sempre trago assim, ó. A gente vai ver um N de um estudo científico, né? 3.000 participantes, 5.000 participantes, e a gente acha incrível aqui. Uau, quanta gente participou desse estudo. Mas na área clínica, só importa quem está na tua frente. Então o N vai ser sempre igual a 1. E aí eu te convido a pensar, você sabe escolher uma dose terapêutica? Né? O prescritor da tua farmácia sabe escolher a dose terapêutica? Você está capacitando ele, está ajudando ele a desenvolver raciocínio clínico em escolha da dose terapêutica? Ou toda vez que ele te pergunta, quanto que eu coloco de tal coisa, você já dá a resposta e não explica para ele por que, de quanto? Tá? E depois vocês vêm choramingar pra mim, reclamar pra mim. Ah, é porque o prescritor não prescreve sozinho, eu tenho que ajudar ele em tudo. Se você cozinhar um ovo pro teu filho todos os dias, ele nunca vai aprender a cozinhar o ovo sozinho. Não é? Só talvez quando um dia ele for morar sozinho. Ou ele vai transferir a responsabilidade para quem for morar com ele. Não é? Então vocês precisam ensinar as coisas para os prescritores de vocês. E o N igual a 1 é isso, tá? Eu vou trazer aqui algumas dicas de anamnese para vocês fazerem, tanto com atletas extremamente iniciantes, ou que vão iniciar, depois com intermediários e com atletas profissionais, ou melhor, avançados, tá? Atleta iniciante. Qual exercício você escolheu praticar? É importante você saber, porque você vai entender como que é o nível de impacto, qual que é o gasto de ATP desse exercício. Você vai entender um pouco mais de como que essa pessoa vai desempenhar, tá? Você já praticou outro esporte antes desse? Às vezes a pessoa tem 30, 40 anos e nunca praticou. A minha mãe mesmo começou a dançar agora com 50 e poucos anos, entendeu? Nunca praticou outro esporte. E aí a gente já considera a dança um esporte dela. Tá? Quantos treinos por semana você escolheu fazer? E aqui, você vale a pena também explicar para essa pessoa. Ah, mas eu ouvi dizer, às vezes a pessoa chega, né? Que o ideal é no mínimo 3. Às vezes, o teu ideal é o que você consegue fazer. Se você consegue 2 vezes na semana, daqui 2, 3 meses, que você vai estar mais habituado com esse exercício, você sobe para 3. Tudo bem começar com 2, tudo bem começar com 1. E você precisa autorizar o paciente a pensar nisso, tá? Qual o seu maior desafio nesse novo esporte? Aí a pessoa vai falar, minha assiduidade. Ah, porque ele depende de uma movimentação específica, depende do meu alongamento. Então, tudo isso você vai conversando com o teu paciente. Se você sente alguma dor ou desconforto, aqui é importante, você vai entender aonde pode ser que ele crie uma lesão, que ele tenha um problema futuro, tá? Ah, já tive dor no joelho. Opa, momento de atenção aí. Se utiliza medicamento de uso contínuo, quais suplementos já utiliza? Se é nenhum, você sabe que você tem maior liberdade para prescrever. Se já utiliza algum, principalmente o industrializado, sempre peçam a foto para vocês verem na composição, porque de repente o paciente está tomando alguma coisa lá e você prescreve outra e pega mais outra. Gente, o que eu pego de paciente tomando tipo 4, 5 produtos diferentes, 5, tendo dor de estômago e daí suplementando sei lá o que, é um rolo.
E aí toma zinco e o cobre, cadê? Balança o zinco e o cobre foi por água abaixo, tá? Então é muito importante pedir foto do que o paciente tem ou toma. E às vezes convidar ele a, vamos esquecer isso aqui, fazer uma suplementação personalizada para você, aí a gente também ganha ele, tá? Perguntar se foi realmente prescrito por um profissional, porque muitas vezes foi prescrito por um vizinho. Né? A minha avó é uma ótima prescritora, não é profissional da área da saúde. Tá? Então a gente tem que cuidar, tem muitos prescritores por aí, né? Então blogueiras, próprio vendedor da loja de suplementos, a internet, os fóruns. Então a gente sabe que a gente precisa entender. Você tem intenção de se profissionalizar nesse esporte? É uma ótima pergunta, para saber se dali pra frente o bicho vai pegar ou não, é só um hobbyzinho, né? É só para me mexer, beleza. E o que te ajudaria no teu desempenho? Então, feitas essas perguntas aqui para atleta iniciante, você vai ter um pouquinho mais de parâmetro de por onde suplementar, o que fazer com esse atleta, tá? Pergunta para o atleta amador. Então aqui, gente, essa parte de anamnese, tanto para aquele paciente que você pegou no balcão e perguntou para ele, em vez de, você tem receita, você perguntou, quer agendar uma consulta clínica farmacêutica, quanto para você compartilhar com seus prescritores, tá bom? Qual exercício físico você pratica? Já vai descobrir. Faz quantos anos que você pratica essa modalidade? Aqui é super interessante, ó. Eu sou atleta amadora, tá? E eu pratico há 15 anos a minha modalidade. 15? É tempo pra caramba. Eu tenho 33, tá? Fiz um negócio aqui, tá tudo certo? É isso mesmo? Beleza. Então é interessante saber. Hoje em dia, com 15 anos de treino, eu sei o que pra mim mais pega. Se pega no meu cardio, se pega no meu alongamento, tá? Então tudo isso é muito importante a gente perguntar, principalmente pro atleta amador. Quantos treinos por semana? Às vezes varia de 2, 3, 4, 5, né? Quanto tempo maior eu conseguir? Essa é a minha resposta. Eu tento trabalhar o mais rápido possível, bem cedo, para eu poder treinar todos os dias, porque eu amo o que eu faço. Eu danço, tá, gente? É para contextualizar. Como se dá, se você participa de competições, isso aqui é uma pergunta bem importante, porque em época de pré-competição a gente adora se lesionar, porque simplesmente fica maluca, né? Não tem nem psicológico suficiente para aguentar aquilo. O atleta amador é o que mais se lesiona em pré-competição. Como se dá o preparo para a competição? Se possui lesões, utiliza medicamentos de uso contínuo, quais suplementos que utiliza e se foram prescritos por um profissional. Tá vendo que aqui a parte é um pouco mais parecida com a de atleta iniciante. E como que é a sua rotina pré-treino? O que você faz antes? Se alimenta, se não se alimenta, né? O que você come? Se você toma alguma proteína, o que você faz? É bem importante essa pergunta para você entender o nível de consciência. No atleta profissional, as minhas sugestões de perguntas são: qual que é o exercício para você também mapear, se é um endurance, se é um triatlo, blá blá blá. Quantos treinos por semana? Como se dá o preparo para as suas competições, se tem, né, uma certa diferença. Se possui lesões e quais, utiliza medicamentos, quais suplementos, se foram prescritos pelo profissional, se faz exercício complementar ou fisioterapia. Muitas vezes, por exemplo, lá no caso do futebol, o atleta profissional de futebol, não o do final de semana, ele vai fazer uma musculação, ele vai fazer uma fisioterapia. Então é interessante para você entender o contexto total desse corpo. Como que é a rotina pré e como que é a rotina pós-treino. Aqui com certeza já existe muito mais coisa, você vai ver uma especificidade maior nesse atendimento, tá? Beleza. Sobre a estratégia de suplementação em si, sempre perguntar como que é a sua deglutição, porque você precisa garantir a adesão. Às vezes, gente, a gente está atendendo um atleta, por exemplo, já aconteceu, eu atendi um atleta de endurance, que ele fazia maratonas e mais coisas, e a suplementação dele eu fazia toda em gel de CMC, porque primeiro, ele não ia parar e preparar um sachê, né? Água, né, no sachê ia dar aquele efeito bloco, bloco, bloco. Sabe quando você toma um monte de água, come e faz bloco, bloco? Aquilo é horrível. Com certeza ia perder desempenho nisso. O gel, ele tem tanto a facilidade de você tomar sem uma preparação prévia, cabe aqui
naqueles bolsinhos esquisitos que ele tem, que eles usam. Ele pega dali e ele tem o peso suficiente para não fazer o bloco. Então a gente faz toda a suplementação dele em gel de CMC, tá? Carboximetilcelulose. Beleza? Como que é a adesão na suplementação? Porque tem atleta amador que a adesão é, se eu sentir dor eu lembro de tomar, né? Quando eu tô na véspera de uma competição eu faço tudo certo. E ao longo do caminho não. O profissional já, né, tem um pouco mais de... Um pouco não, tem muito mais de seriedade nisso. E o iniciante é o que a gente mais precisa olhar para ele. Até porque ele não está habituado a suplementar e você precisa criar consciência nele de que se ele suplementar, é aquilo que vai fazer ele ter a tal famosa força de vontade para continuar. Porque às vezes a pessoa vai na raça, gente, sabe? Primeiro treino, vai lá na academia, faz um treino de força, no outro dia a pessoa não consegue nem ter dignidade para sentar na patente. É muito triste, descer a escada, é muito triste. E aí ela, eu tô vendo gente entregar gente aqui na plateia, ó, fazendo assim com o colega. Então, o que acontece? Se essa pessoa não toma um suplemento proteico para ajudar a recuperar esse corpo, ela desiste, porque é desumana aquela dor. É horrível, você se sente muito mal, tá? Não, só vai tomar quando realmente ganhar assiduidade. Ao contrário, vai tomar para conquistar a sua assiduidade, certo? Se tem preferência de sabor, se tem alergia a alguma substância, perguntas básicas, porém muito importantes. Bom, lista de ativo para gerenciamento de peso, tá? Vamos pensar um pouquinho no peso, até porque se a gente for olhar para essa galera, principalmente há um pouquinho de tempo atrás, a gente bombou no CrossFit. Agora a gente bombou no beach tennis, né? As lesões são diferentes, não são? Mas é isso. O pessoal que está em sobrepeso, se empolga e começa uma corrida de rua, começa alguma coisa assim, vai ter sobrecarga articular. E eu posso ajudar ele na questão do gerenciamento de peso, tá? Faz muito sentido. Eu trouxe para vocês o BHB, a clorela, citrus aurantium, garcinha. Aqui, para quem for prescritor, CRM, cava-cava, glucomanã e L-teanina. Aliás, a L-teanina é muito segura para muitas prescrições, tá? Perceberam que eu peguei não só na questão de emagrecimento em si, mas a questão de ansiedade, né? A L-teanina traz muito essa questão da ansiedade. E quando o paciente está menos ansioso, a tendência é seguir melhor os planos, seja ele um plano alimentar, né? Aqui, gente, facilitando a vida de vocês, eu trouxe as doses diárias, tá? De BHB de 3 a 6. Fran, eu tomo 1. Subdose. Subdose vai gerar um efeito muito perigoso no paciente de vocês. É o efeito de essa substância não funciona para mim. Tá? E aí o paciente não quer mais usar aquela substância. Aconteceu esses tempos de eu pegar um paciente que fazia muita lesão de herpes, e aí ele me falou o seguinte: nem me prescreve L-teanina. L-lisina, desculpa, fiquei com a teanina na cabeça, desculpa. Nem me prescreve L-lisina, porque não funciona pra mim. Eu falei, quantos miligramas você usa? Não sei, já usei várias vezes. Me manda uma foto, 300 miligramas. A dose é 4G, pra fazer realmente. Aí o cara vai lá e come um bife que tem arginina e quer fazer 300 miligramas, entendeu? Então a subdose é muito perigosa. E aqui, gente, BHB, a gente já traz um resumo dele para vocês, a gente está falando de incentivar o nosso corpo a produzir corpos cetônicos. Se eu tô com uma microdose, eu não estimulo, não entro em cetose, tá? Trouxe a clorela novamente aqui, que estava ali no outro slide, pensando aí na dose, então, de 300 miligramas, em torno de 30 minutos antes das refeições. Pode ser mais? Pode. Tem uma margem de prescrição muito grande, né? Citrus aurantium de 200 a 600, garcinha de 500 miligramas 3 vezes ao dia, pode ser aí dividido então, né, em 3 vezes ao dia, a cava-cava até 600, glucomanã 500 miligramas 2 vezes ao dia também. O interessante do glucomanã
para o paciente que faz muita compulsão alimentar é que você entrega para ele essa sensação de saciedade, né? E a partir disso, você vê o paciente conseguir seguir mais o plano alimentar. Quando a gente não entrega a saciedade para o paciente, ele vai ficar buscando outros mecanismos ou outros medicamentos em si, aqui é só um suplemento alimentar, né, para tentar reduzir isso. Então ele vai para o anorexígeno muito antes de tentar tomar um suplemento que vai trazer essa fibra alimentar, tá? E a L-teanina até 300 mg ao dia. Lista de ativo para a saúde osteoarticular. Então a gente falou do paciente com sobrepeso que vai acarretar na saúde osteoarticular, né? Aqui eu te trago bioxina, tá? Do urucum. Te trago biovabio, mas biovabio, Fran, não é para pele, mas é rico em glicosaminoglicanas, tá? Colágeno do tipo 2, diacerim, glucosamina. Lista de ativos para disposição e energia, a velha e boa, maravilhosa cafeína, coenzima B12 e creatina. Creatina, gente, por favor, melhor suplemento. Aqui estão as doses diárias para quem quiser fotografar. Então, bioxina até 1000 mg, biovabio até 450, colágeno do tipo 2, 40 mg, diacerim até 100 mg, glucosamina 1500 mg. Cafeína, a gente tem aquela questão ali, né, gente? Tem gente que suplementa muito mais, depende da metabolização de cafeína de cada organismo. Por enquanto eu coloquei aqui até 250. Tem gente que vai achar muito pouco e aí você entende qual é a necessidade. De 5 a 10 mg de coenzima B12 e a creatina de 5 a 3G. Poderia ter colocado 2? Poderia, tá? A 3 não, desculpa, a 30G. Desculpa. Então, poderia ter colocado no início a 2? Poderia, vai depender muito do paciente. Vou deixar um 5 aqui, tá bom? Hipertrofia e recuperação muscular, eu já te trago. Já vou direto para as doses diárias, tá na mesma sequência. Whey protein isolado, uma porção 25, né? Dependendo do atleta, vai tomar 2, 3 porções ao dia. O concentrado também 25 na porção. Aqui, isoleucina, leucina e valina, que formam aí o nosso famoso BCAA, e magnésio e glicilglutamina, até 400 mg por dia, tá? Eu posso prescrever outros magnésios? Pode, deve. Gente, quem prescreve magnésio está prescrevendo magnésio. Eu não tô nem aí no tipo de magnésio que você vai prescrever, sendo bem sincero, tá? Magnésio é para entregar magnésio, principalmente se você souber quanto de alimentar você está prescrevendo para o teu paciente, certo? Todo dia alguém me pergunta, qual magnésio? Que você tiver, que não seja um PA, para não fazer uma ação laxativa no teu paciente, pelo amor de Deus, né, gente? Então é isso. BHB, saciedade, energia. Esse produto vai ser interessante tanto na questão de produção de corpos cetônicos, que vai ser legal para o emagrecimento, quanto aqui, ó, cognitivo, tá? Então é um produto que tá ali, ó, na manga para vocês, para praticamente todos os pacientes que já passaram aí dos 35 anos, 35, 40 anos. O cara precisa de cognição e precisa de um corpinho, ele pode tomar isso aqui, tá? Pode estar num blend junto com a creatina dele, junto com o whey dele, pode estar tudo misturado isso aqui, beleza? Então, acelerador de dieta, porque ele simula como se você estivesse no jejum, porque é no jejum que naturalmente o nosso corpo produz os corpos cetônicos, sim? É como se você estivesse em jejum. Então, dá uma queimada legal ali. Dietas de restrição de carboidrato, auxilia no gerenciamento do peso, promove saciedade, melhora do desempenho tanto físico quanto mental, aumento de energia, saciedade, excelente para recuperação pós-exercício físico e auxilia nos distúrbios mitocondriais também. Se auxilia em distúrbio mitocondrial, eu estou falando de maior geração de energia, de ATP, tá? Clorela. A clorela, pensando aí na questão do emagrecimento, ela auxilia na redução do peso, até porque ela diminui o apetite, certo? É super rica em minerais, em microelementos, é muito legal você olhar os sais minerais e as vitaminas e os micronutrientes dela. É regenerador de células e normaliza as funções gastrointestinais. Todos os meus pacientes que comem
fora de casa todo dia, eu prescrevo clorela e espirulina. Porque esse paciente é um paciente que precisa desse cuidado, tá? A gente não sabe a procedência da comida dele. Glucomanã, velho conhecido de todos vocês, né? Então aí 500 miligramas 2 vezes ao dia, é rico em sais minerais, é uma alga, vai fazer aquela sensação de saciedade por formar uma malha no nosso estômago. Então, entregando a saciedade, o paciente segue mais a dieta, né? Então, bem indicado em caso de obesidade, é um suplemento de fibra. A L-teanina, minha grande paixão. Gente, eu não sei, rhodiola rosa e L-teanina aqui no meu coração, assim, ó, eu acho que eu nem sei como que eu sou sem essas duas substâncias. É melhor a gente nem descobrir, porque é incrível isso aqui. Controla a ansiedade sem tirar sono, você pode tomar de manhã, de tarde e de noite. Ah, a dose de 300 miligramas, eu divido, eu manipulo pra mim com 100 miligramas. E eu vou sentindo ao longo do dia. Ah, tomei de manhã, tô legal. Tomei de tarde mais uma. Preciso da noite? Não, não preciso, meu dia foi ótimo. Então, geralmente eu paro nos 200 miligramas, tá? O paciente é muito ansioso, você quer fazer dose única de 300? Tudo bem, vai depender da gestão, né, que você está com ele. Ou vai fazer uma dose de ataque, no início aí, 1, 2 meses, o paciente que tem uma super ansiedade, tudo bem também, tá? L-teanina e rhodiola rosa, antes de competição, para quem é atleta e atleta amador, cara, te garante aquele 1 segundo que você ganhou na frente do teu concorrente, tá? É muito interessante, porque ajuda você a ter menos emocional e trazer mais pro físico, e ficar aqui mais no dia a dia. Diga lá. Agora você pegou no meu Gente, eu não indico a utilização de 5-HTP de uso contínuo, tá? A enzima que converte 5-HTP em serotonina, ela é a mesma enzima que faz a conversão de outros neurotransmissores. Se você entrega um monte de 5-HTP para o seu paciente, você pode, sim, vai ter serotonina, mas você pode desbalancear outros neurotransmissores. E nesse momento, o que você tem? Você tem um paciente hiperestimulado, que no começo já melhorou, 2, 3 semanas ele tá legal, só que depois desse tempo, 2, 3 semanas, ele vai falar, tava muito bom, eu quero melhorar ainda mais, você vai ter que subir dose. E começa a virar um ciclo vicioso, tá? Então, eu gosto de 5-HTP, com muito cuidado e responsabilidade, no máximo 3 semanas. Ah, quero fechar o mês, tudo bem, depende ali. Ou quando eu estou fazendo desmame de antidepressivo, já passei da metade da dose, já tirei bastante, tá? Então é uma matéria-prima que está aí de venda livre e tem tudo quanto é e-commerce e loja, mas é uma matéria-prima que eu tenho um carinho e um respeito de não ter abuso, tá? Principalmente o pessoal utilizando aí para pensar em sono, para pensar nessa felicidade. Vamos com calma no 5-HTP. A L-teanina, manda ver, manda ver. Estrategicamente, sim. O que eu não gosto do 5-HTP, da Grifônia e do L-triptofano é você deixar o paciente utilizando. E muito menos desgosto completamente, desaprovo completamente essa venda livre de 5-HTP, tá? Acho que a gente precisa entender que é uma super substância e com mais calma nela, tá? Dioxina, que é do urucum. Eu tô bem feliz que o urucum tá vindo com força, tá? E aí a gente tem padronização em delta-tocotrienóis e geranil-geraniol, tá? O que a gente entrega aqui pensando nessa aula, além de vários outros benefícios? Mas aqui, gente, para redução do processo sarcopênico, isso vai ser muito interessante. E pensando aí que a gente está buscando longevidade, que a gente quer melhora nas nossas articulações, melhora na nossa resposta muscular, eu preciso lembrar que o processo sarcopênico é natural. Porém, em qual velocidade ele é natural? O que a gente está naturalizando? Lembra no início da aula? Tá? Então entender que a dioxina, sendo bem sincera, eu estava batendo esse papo com o Rodrigo Granzotti. A pessoa passou dos 30 anos, a gente já está mandando ver na dioxina. É prevenção.
tá? Ah, daí se a prevenção, eu vou na dose de 1000 miligramas, não preciso, pessoal, tá? Associa ela e deixa numa dose baixa, pode ser 400 miligramas tranquilamente. Biova Bio é um produto que quando eu coloco nessa aula, vocês falam, mas não é para pele, né? E eu gosto de reforçar que ele é rico em glicosaminoglicanas, então a gente vai ter manutenção de saúde osteoarticular aqui também, principalmente redução de condropatias, tá? Trazendo, gente, uma quebra de objeção que pode vir a surgir tanto do prescritor quanto do paciente. Quando você falar que isso aqui é proteína da membrana da casca do ovo, ele vai falar o quê? Eu como ovo. Só que, cara, presta bastante atenção. Alguém come 34 ovos todos os dias? Não, né? Porque para obter 450 miligramas eu preciso ter comido 34 ovos todo dia. É impossível. Eu sei que tem gente que come 8, 16, mas espera aí. Eu estou falando de estabelecer tratamento a partir de uma substância, de um biomarcador isolado, tá? Por isso que sim, faz sentido a prescrição e o cara pode continuar comendo quantos ovos ele come naturalmente, tranquilamente, certo? Coenzima B12, um anabolizante não hormonal, tá? Aqui é bem interessante a gente pensar que as pessoas buscam também esse benefício. E como que a gente, como prescritor farmacêutico, pode chegar a entregar esse resultado, tá? Então eu apresento para vocês rapidamente aí a cobamamida. Creatina, indispensável a apresentação. Aqui dose inicial eu coloquei de 20 a 30 para fazer aí uma vez por semana, mas a gente também pode pensar na dose de manutenção. Coloquei 5, tem gente que vai falar 2 ou 3, tudo bem, tá? É um produto, gente, até 15G aí diariamente, né? E aí vai descansar mais uma semana e repetir o processo. É um produto que não só para o atleta, não só para quem faz academia, mas para muita gente a gente vê excelência na prescrição. E não só na saúde muscular, também na cognitiva, tá? Então eu estava até conversando ali fora com o Bruno. Minha avó, eu suplemento com whey creatina e tem 98 anos, certo? E tá ótima, maravilhosa. Andando, inclusive estava de birra querendo andar de cadeira de roda. A minha tia falou, mas por que você não anda de cadeira de roda? Então a gente não deixa ela entrar nessa, porque a gente sabe que é a partir desse tipo de situação que a vida vai que a pessoa vai desistir. O famoso BCAA, tá? Então, muitas vezes está dentro dos whey proteins por aí, então quem for prescrever o whey protein quiser colocar a dose de BCAA dentro, adicionar, né, mais essa dose, tranquilo, fica à vontade. Vocês vão ver aí muita gente falando, mas não funciona. Não funciona para quem? Para atleta de elite, né? Às vezes para esse atleta iniciante, amador, vai ser um super suplemento, tá bom? Magnésio glicilglutamina, como falei para vocês, prescrição de magnésio é prescrição de magnésio, não me importa com qual magnésio que você vai prescrever, tá? Então, aqui é questão tanto de imunidade, de síntese proteica, os benefícios são inúmeros, né, gente? Qualidade de sono, que a gente falou que é um suplemento gratuito do universo, e a gente precisa prezar com o nosso paciente, então a prescrição de magnésio. E lembrar os nossos pacientes, até apresentando para eles a questão de trazer a opção mesmo. Como que eu mostro a opção para o meu paciente? Eu gosto de trazer esse slide aqui no meio da minha consulta, tá? Então eu mostro, ó, a gente tem o sachê, a gente tem o potão também. O potão quando que eu vou poder usar? Quando é uma única substância ou duas substâncias que tem um potencial homogêneo muito bom, né? Porque depois eu vou pegar com scoop, etc. Sachê esporte que eu estava falando para vocês, que a gente pode fazer um sachê proteico, a gente pode fazer um sachê com carboidrato aqui, a gente pode fazer muita coisa no gel de CMC, tá? E aí, gente, só pra gente finalizar algumas sugestões de fórmula pra vocês, tá? Aqui eu trouxe pra aquela menina lá, ó, que tava se alongando na sala, a gente colocou pra ela gestão do peso, energia e saúde articular. Então ela tem uma fórmula de Biova Bio, uma cafeína para ver se ela sai dessa história de alongamento e vai dar uma subida nesse beat, né? Vamos subir o beat dela. A L-teanina, o citrusaurante,
e fechei num QSP de carbotil. Acho muito importante como farmacêutico a gente lembrar que o veículo, o recipiente, me importa na formulação, tá, gente? Tem muita gente aí que não se importa com o veículo. Sou bem cuidadosa, faço um esquema que eu chamo de prescrição blindada, que é prescrever até mesmo o veículo, certo? Aqui na prática da redução da compulsão alimentar e também pensando um pouco de foco, eu trago a L-teanina, lembrando que a L-teanina em sinergia, né, somada com a cafeína, seja do cafezinho ou suplementar, vai ter efeito sinérgico, é nootrópica, é cognitiva, e coloquei o glucomadam. Fiz um charminho, fiz em chocolate, porque, gente, chocolate é uma base funcional, principalmente se eu tenho aí um cacau acima de 70, tá? Claro, né, gente, não chego muito em doses muito altas quando eu prescrevo um chocolate, senão o paciente pode se empolgar e não ser legal para ele, tá? Bastante consciência na prescrição de chocolate. Aqui, saúde articular, eu fiz a composição com bioxina, magnésio, colágeno do tipo 2, diacerim e o nosso querido MSM, metilsucoilmetano, bom para cabelo, pele, unha, bom para articulação, bom para tudo e mais um pouco, tá? Enxofre orgânico. Uma substância que eu sempre coloco em saúde articular é o enxofre orgânico. Bioxina, peptídeo de colágeno peptide, então em sachê, porque eu vou trabalhar aí o peptide pelo menos um 5G, tá? Aí eu estou trabalhando sarcopenia, certo? Entregando bastante aminoácido para esse paciente. Saúde articular, hipertrofia e flacidez, fiz a bioxina com o Biovabil, o colágeno do tipo 2 e fechei em whey protein. Aqui, ó, gente, eu tenho uma composição que eu tenho facilidade em criar a homogeneicidade disso aqui. Então eu consigo, inclusive, fazer em granel, tá? São matérias-primas que aceitam bem essa mistura. Uma creatina sabor cappuccino, olha que gostoso, gostosinho, né? Posso pegar a creatina pura e jogar no meu cappuccino? Pode também, mas eu posso já entregar tudo pronto para o meu paciente? Pode, né? Então eu acho bem interessante a gente trabalhar essas formas farmacêuticas diferenciadas, até mesmo, gente, para entregar isso aqui para o idoso. Às vezes, o atleta, o jovem, vai pegar lá, gente, eu tomo creatina direto na boca, né? Você faz assim, toma gole de água, acabou. Mas o idoso, como que você vai entregar? Faz ali um mamazinho de creatina para ele, né? Ou um mamazinho proteico com creatina, que legal, tá? Sachê esporte que eu estava falando para vocês. Aqui eu fiz então o gel comestível de carboximetilcelulose, coloquei o BHB, o colágeno do tipo 2 e o Biovabil, bem palatável, tá, gente? Não tem problema. Aqui o famoso BCAA, associado da vitamina B6, disposição, energia, foco, cafeína, L-teanina, B6 e clorela, uma fórmula de gerenciamento de peso e saúde articular, mas sem esquecer do emocional. Coloquei o cava-cava junto com o colágeno do tipo 2 e a bioxina, prescrição CRM por conta do cava-cava. Hipertrofia e gerenciamento de peso, a gente também pode associar o BCA com a garcínia, o citrus aurante, a clorela e a bioxina. Biogênese mitocondrial, trouxe carnitina, tiamina, riboflavina, nicotinamida, biotina, magnésio, curcumesmelo e BHB. Gente, isso aqui tá uma delícia, tá? Isso aqui é uma delícia para biogênese mitocondrial. Lembrando aquela pessoa quem que precisa da biogênese mitocondrial? Obviamente todo mundo, mas quem que tá sedento por isso? Aquela que tá sentada no sofá e não consegue sair de lá, tá? Precisa de ATP esse ser humano, entrega para ele. Dá um boost lá. Lista básica de suplementos gratuitos do universo que vocês podem prescrever para qualquer tipo de paciente que deseja sair dessa inércia e se movimentar. Alongamento e mobilidade é diferente, né? Respiração, sono, hidratação, massagem. Ai, tô com dor pós-treino, vou tomar um anti-inflamatório. Não vai não. Massagem, né? Espalha aí esse ácido lático. Acordar no mesmo horário, que vai ajudar ele a criar essa rotina, tá? Planejar o dia e se alimentar bem. Galera, era isso que eu tinha pra vocês por hoje. Obrigada pela atenção. Adorei que vocês compraram comigo a ideia da gente tirar esse assunto de dentro de sala e levar para os prescritores e levar para o nosso balcão.
E reforçando para a gente finalizar, o paciente chegou buscando ajuda, você não bloqueia ele com cadê a sua receita. Você pergunta, gostaria de um atendimento farmacêutico clínico? Certo? Faz sentido para vocês? Fechou. Beijos, magistrais.